Salve, guys! Bem-vindos novamente, mais uma vez. Eu sou a Scar, e se você estiver vendo isso pelo YouTube, esse é meu quadro Terça Criminal. E se você estiver vendo isso pelo Spotify, esse é o meu podcast, Scary Cash. Aqui eu conto um caso real pra vocês, então se você estiver aí curtindo o episódio, avalie o podcast e siga também. E se você gostar desse vídeo, por favor, deixa o like, comenta, deixa alguma coisa nos comentários sobre o caso, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Agora vamos ao caso de hoje. Como fonte para esse caso, eu usei o livro Serial Killers Made in Brazil, da Ilana Casoy. E se você tá vendo isso pelo Twitter, Terça Criminal, é isso. Mesma coisa do YouTube. Vamos lá. De agosto de 1927. Um homem, vestido como motorista, estava perambulando pelo Rio de Janeiro. Passou por um enterro, continuou pela Estrada da Tijuca e encontrou um homem chamado João Marimba. Perguntou para ele onde ficava a Ilha do Ribeiro e os dois seguiram até essa ilha, né? Gente, para quem não sabe, essa ilha é de difícil acesso, ela é extensa, desabitada, cheia de árvores frutíferas e se conectava à estrada por uma parte aterrada da lagoa que circundava a ilha. João foi enchido de perguntas pelo homem sobre o proprietário daquelas terras e ele dizia ser chofer e que estava ali porque queria montar uma empresa de autoaviação e procurava algum lugar para ser uma grande garagem. Depois dessas perguntas serem respondidas, né, João se despediu, seguiu seu rumo e o homem continuou pela estrada até que viu um menino de mais ou menos 10 anos de idade na frente de uma casa. Ele se aproximou e se apresentaram. O homem era Febrônio e o garoto José de Moura. Febrônio então disse que estava oferecendo emprego para o irmão do garoto. E José logo disse que o seu tio Alamiro estava precisando de emprego e chamou Febrônio para dentro de casa. Ele nem tinha percebido que o Febrônio tinha falado de um irmão que não existia. Quando eles entraram na casa, Alamiro, né, o tio que tinha 20 anos, e Febrônio começaram a conversar. E o Febrônio disse que tinha uma vaga de emprego na autoaviação do Lopes. Também disse que era o motorista da empresa e que teria uma linha de ônibus do Leblon até Porta d'Água e que passava por ali. Por isso, precisavam de mais gente. Mas o foda é que, eu não sei como era naquela época, né? Mas o motorista da empresa teria como contratar alguém? Com o passar dessa história, vocês reparam no nível de manipulação que esse cara tinha. Chega a ser bizarro. Mesmo. Enfim, voltando. Aí aparece Antônio José, pai do garoto e cunhado de Alamiro. Ele queria entender a situação e tal, e o Febrônio, né, explica tudo pra ele. Aqui acontece algumas coisas. Primeiro, o Antônio perguntou de onde surgiu essa visita, né, porque o Febrônio tinha ido até lá do nada, e ele respondeu que foi mandado por Jordelino, que era irmão do Alamiro. Agora, como que ele sabia disso, mano? Enfim, talvez o garoto tinha deixado escapar? Não sei. Não sei mesmo. Segundo, o Antônio ficou meio preocupado porque o Alamiro tinha umas feridas nas pernas e não poderia dirigir. E o Febrônio logo respondeu que não tinha problema, já que o suposto emprego era só para cuidar de um depósito de material da empresa próximo à casa deles. Mas esse material, ele nem fala o que é. E o terceiro e último, o Antônio também tentou falar pro Febrônio ir embora, né, naquela hora, porque tava meio tarde, então o Antônio tava dando o horário da janta, o Antônio falou assim, mano, chispa daqui, a gente vai jantar e tal, né, pelo amor de Deus, vai pra sua casa. Mas, quer dizer, eu não sei como é que rolou essa conversa, mas ele tentou se desfazer do Febrônio, né, só que o Febrônio, ele era tão ardiloso, tão comunicativo, que ele conseguiu enrolar até o jantar, e comeu pra caralho, né, e comeu muito, desculpa. Bom, se isso não tivesse acontecido, talvez uma vida seria salva, já que o Febrônio insistiu para que o Alamiro fosse naquele exato momento assinar os papéis para ser contratado. Antônio achou estranho de novo, mas nem insistiu e deixou o Alamiro fazer o que quisesse. Os dois então saem dali e quando chegarem em uma parte já afastada, o Febrônio fala para os dois passarem a noite ali mesmo e prosseguir depois. Aí ele estende uma capa nas folhas e tira as roupas. Sim, fica pelado. Não bastasse a estranheza disso, né? Porque do nada isso acontece, eu ficaria bem assustada. Mas, e claramente o Alamiro ficou meio, ué, que você tá fazendo, cara? Né? Mas o Febrônio, ele tinha um poder de persuasão tão grande que ele conseguiu convencer o Alamiro a ficar pelado também, né? Para os dois dormirem. E aí vocês já imaginam, né? O Febrônio tentou abusar de Alamiro e os dois começaram a brigar. Febrônio começou a estrangular sua vítima. E quando ela já estava sem forças, ele pegou um cipó verde, deu um nó
e asfixiou o rapaz. E já que o corpo não tinha mais nenhuma utilidade para ele, né? Ele jogou as roupas do rapaz em cima do corpo, deixando apenas os pés e os braços de fora e foi embora. Isso tudo aconteceu no sábado de noite. Na segunda-feira, o Antônio ficou preocupado com seu cunhado, que não voltava, e foi lá na empresa, né? Nessa tal empresa de autoviação Lopes. E, né, como já era esperado, lá falaram que não existia nenhum funcionário chamado Febrônio e nenhuma linha nova entre o Leblon e Porta d'Água. Antônio saiu de lá desesperado e foi em todos os hospitais da região, mas nada do cunhado. Ele foi para casa e lá o padeiro foi avisar que um cadáver tinha sido encontrado nas matas da Ilha do Ribeiro e, infelizmente, Antônio achou seu cunhado, ainda com um cipó em volta da garganta. Dia 29 de agosto de 1927, 16 dias depois. Era uma outra segunda-feira e o Febrônio estava de novo zanzando sem rumo ali pela Ilha do Caju, até que ele viu um garoto. Era João Ferreira, de 10 anos, na porta de casa. Sim, outra criança de 10 anos na porta da casa, né, que ele abordou. Então, o Febrônio logo começou uma conversa, deu uns doces pra ele e disse que teria um trabalho pra ele fazer na casa de um coronel do exército na Avenida Pedro Ivo. A mãe do garoto que tava na casa saiu, né? Porque viu um cara estranho falando com o filho, então ela saiu e foi ver o que estava acontecendo. E os dois falaram sobre o suposto emprego, bem animados, inclusive, né? Claramente, ela achou o filho muito novo para trabalhar tão longe de casa, e Febrônio perguntou se ela teria algum filho mais velho, e ela disse que não. Febrônio, então, respondeu dizendo que, vai esse mesmo, e que ela não se arrependeria, porque supostamente o coronel pagava muito bem. Então, ele começou, né, a sua persuasão em cima da dona Beatriz, que é a mãe do garoto. Ela ficou sem conseguir se decidir, já que a situação financeira da família estava muito complicada. Aí ela falou para os dois irem na oficina mecânica do marido, né, o pai do garoto, ver o que ele achava da ideia, e se ele aceitasse, ela também aceitaria. Gente, eu nunca deixaria meu filho de 10 anos trabalhar, eu acho muito novinho. Eram outros tempos, né, 1927, então devia ser até comum isso acontecer, mas me dá um nó no estômago, talvez porque eu já sei o que vai acontecer, né? Os dois, então, foram falar com José Ferreira. Eu sei que os nomes do filho e do pai, né, podem confundir, mas João é o filho e José é o pai, tá bom? Febrônio falou a ideia do trabalho, mas tinha dito que a dona Beatriz já tinha autorizado. Depois de algumas perguntas, José concordou com a esposa, entre aspas, né? E os dois saíram enquanto José continuava a trabalhar. Mais tarde, quando José foi para casa e conversou com Beatriz, percebeu que tinha sido enganado e começou a procurar desesperado seu filho na rua Pedro Ivo, né? Que era a rua que o Febrônio tinha dito. Ele foi em todas as casas, mas ninguém tinha visto o garoto e não tinha nenhuma vaga de emprego por ali. O casal, então, seguiu para a delegacia e prestaram queixa. Ali, os policiais que estavam ouvindo a descrição do Febrônio, eles apresentaram algumas fotos de alguns suspeitos, né? Porque eles ficaram com isso na cabeça, então eles apresentaram algumas fotos e o casal logo reconheceu o Febrônio índio do Brasil. Teve mais um garoto de 16 anos que foi chamado pelo Febrônio. Era Orlando Figueiredo. Ele era vizinho do João e disse que Febrônio tinha convidado ele para o mesmo emprego, mas ele recusou. Ou seja, o Febrônio passou lá antes, né? Viu que o garoto recusou e tentou com o João. Enquanto isso acontecia, Febrônio levou o garoto para o meio das matas do Largo do França. E quando estavam sozinhos, Febrônio disse que daria um terno pro garoto se ele se deixasse, né, ser tatuado no peito. Sim, você ouviu certo, tatuar um garoto de 10 anos. Com medo, né, claro, o garoto deixou e ele achou que, naquela situação ali, que ele tava no meio do mato com uma pessoa que ele acabou de conhecer, ele tinha 10 anos, né, um cara mais velho, ele achou que se ele deixasse, ele fosse sair vivo daquela situação. Depois da tatuagem, os dois seguiram para a rua Radoc Lobo e chegaram lá já de noite. Quando menos esperava, João foi atacado e estrangulado até a morte. Depois, Febrônio tirou as roupas do garoto e jogou longe do corpo. Tá, agora você me pergunta, né? Como que a polícia já sabia do Febrônio, né? Eles tinham a foto do Febrônio, a família do João reconheceu. Bom, então, ele já era conhecido da polícia. Quando o corpo do Alamiro foi encontrado, acharam um boné e uma bolsa de fumo. E um dos investigadores lembrou de um detento que tinha acabado de sair da casa de detenção. Então ele foi até esse lugar e falou com um companheiro de cela de Febrônio, que reconheceu os pertences. A bolsa era do Febrônio e o boné
ele roubou do companheiro logo antes de sair da casa de detenção. Assim que isso aconteceu, mostraram a foto do Febrônio para Antônio, que reconheceu ele na mesma hora. Lembra? Antônio, cunhado do Alamiro. Bom, Febrônio, vulgo tenente, usava vários nomes. Teborde Simões de Matos, índio do Brasil. Fabiano, índio do Brasil. Pedro de Souza. Pedro João de Souza. José de Matos. Febrônio Simões de Matos e Bruno Ferreira Gabina. Seus registros criminais eram 37 prisões pela polícia, 8 entradas na casa de detenção e 3 condenações. Tinha sido preso por vadiagem, furto, roubo, chantagem e fraude. No dia 8 de agosto de 1927, mesmo ano, ele tinha sido libertado depois de responder por um crime de homicídio, onde ele tinha espancado até a morte de Alma Rosa, um menor da mesma cela que não tinha aceitado suas propostas. Depois de saberem quem estavam procurando, foram em busca por ele em São Cristóvão, São João de Meriti e Petrópolis, mas não tiveram sucesso. Os policiais carregavam uma foto dele no bolso para um possível reconhecimento, e ali no dia 31 de agosto, Febrônio foi encontrado e preso na estação Barão de Mauá, tentando entrar no trem da Leopoldina. Ele não reagiu à prisão, mas negou todos os crimes. Na delegacia, ele alegou que tinha se estabelecido como cirurgião dentista em Petrópolis depois de sair da cadeia, e que depois tinha sido encarcerado novamente e solto alguns dias a seguir. Quando ele foi solto, ele disse que ele foi para o Rio de Janeiro tentar achar seu diploma de dentista. A polícia não acreditou nas declarações, né? E chamou Beatriz para fazer o reconhecimento, e ela o fez, e implorou para saber o paradeiro do seu filho. Febrônio não disse absolutamente nada, e a Beatriz acabou desmaiando. Depois chamaram José, o pai de João, e Orlando, o vizinho, e os dois também reconheceram Febrônio. 11 horas da noite, acontece mais um interrogatório, e depois de muita conversa, ele declarou que não podia dizer nada de noite porque sua memória não era tão fresca quanto de dia. O delegado Oliveira Ribeiro perguntou se tinha sido ele que levou João, e ele disse que sim, mas que não lembrava onde tinha deixado o garoto, e pediu para que fosse interrogado novamente no dia seguinte. Na manhã do dia 2 de setembro, depois de algumas horas de interrogatório, ele finalmente confessou ter assassinado Alamiro José Ribeiro. Ele disse que eles saíram da Tijuca e foram para Cascadura, compraram uma bebida e seguiram para o Cinema Ideal. De lá, foram para o Alto da Boa Vista, beberam e começaram a discutir até que Febrônio enrolou um cipó verde ao redor do pescoço de Alamiro e parou quando o rapaz tinha, dormido. Foi o que ele disse, pelo menos. No dia seguinte, quando ele acordou, ele ficou assustado, porque viu que o Alamiro estava morto e fugiu para Ipanema. Lá em Ipanema, ele roubou o paletó e o colete que estava usando quando ele foi preso e, não sabia o que tinha feito com a roupa que ele estava usando, quando ele cometeu o crime. Pelo menos foi o que ele disse pra polícia. Durante o interrogatório, que estava sendo, acompanhado pela imprensa, ele ficava toda hora divagando sobre assuntos estranhos e depois voltava a falar racionalmente. Todos ali pensavam que era apenas fingimento, Até hoje, muitos acreditam nisso. Quando foi interrogado sobre a religião que ele tinha inventado, ele disse que assim como reis e príncipes uma vez tinham sacrificado seus filhos em holocausto aos deuses, ele sacrificou Alamiro em benefício da humanidade que estava corrompida. Ele mesmo assim disse que não tinha matado João, dizendo que ele foi libertado depois de ter sido tatuado com o imã da vida, que seria seu talismã de proteção. Aqui eu queria abrir um parênteses para falar sobre a tatuagem do próprio Febrônio. Ele tinha na barriga as letras D, C, V, X, V, I. Significavam, respectivamente, Deus, caridade, virtude, santidade, vida e imã da vida. O X ele usou como santidade porque, de acordo com a grande enciclopédia portuguesa e brasileira, XO, XP, XPI, XPS, XRI, XRO e XY referem-se a Cristo e Christus. Essa tatuagem contornava o tórax dele. Mas voltando para o interrogatório, ele disse que não tinha mesmo matado João e que não diria mais nada. A polícia, então, se concentrou nas buscas por ele, pelo garoto, e investigar mais a fundo quem era o Febrônio, Foram, então, para Petrópolis, onde ele tinha dito que estava logo depois de ter sido liberado da casa de detenção no dia 8 de agosto. Descobriram que ele estava no Hotel Rio Branco como Dr. Bruno Ferreira Gabina, e no seu quarto foram apreendidas 9 peças de cirurgia, uma roseta com 25 dentes, uma forma para dentaduras, diversas ferramentas, fragmentos de massa
massas para dentaduras, uma caixinha com aparelho para injeção e um vidro de brilhantina. As coisas eram dele, então, e ele realmente era um médico? Nenhuma, mano. É tudo roubado. Eram itens todos do dentista Antônio Lourenço. Na cidade, conheceram o alfaiate Antônio. Não era o pai, nem era o dentista roubado, tá? Esses policiais, eles conheceram o alfaiate Antônio. Ele disse pros policiais, né? O alfaiate disse pros policiais que Febrônio chegou lá dizendo ser Bruno, comprou um terno e deixou lá a roupa que tava usando quando matou Alamiro. Ele deu um sinal em dinheiro e pediu que Antônio fosse pegar o restante no hotel e quando ele foi cobrar a dívida, o suposto doutor Bruno reparou que Antônio estava mancando e perguntou o que tinha acontecido. O alfaiate disse que tinha um cisto sebáceo no quadril e Febrônio pediu para ver, né? Ele estava fazendo a de médico ali. Quando Antônio tirou as calças para o suposto exame ser feito, sentiu quando foi aplicado iodo sobre a pele, mas não imaginava que levaria uma canivetada para ficar curado, né? Supostamente. Febrônio tinha rasgado profundamente a carne e sangrando, Antônio correu dali, sem ter sido pago, e foi para outro médico. Um de verdade, dessa vez, né? Eu espero. Enfim, uma mulher chamada Francisca, que morava ali em Petrópolis, foi depor no Rio de Janeiro que no dia 16 de agosto foi no suposto Dr. Bruno, porque estava com uma dor de dente. Febrônio arrancou 4 dentes dela e ela ficou, claro, indignada porque ele tirou dentes bons e a resposta que o Dr. Bruno deu foi que dentes doentes comprometiam a integridade dos vizinhos. Depois pediu que Francisca fizesse um bochecho com álcool puro na sua frente. Quando confrontado por essas histórias de dentista, ele confessou que tinha se apoderado do diploma do Dr. Bruno Ferreira Gabina, que tinha contratado Febrônio para serviços gerais ali, né? Mas vivia bêbado. O Bruno, o real Bruno, né? Ele vivia bêbado e não conseguia fazer atendimento de paciente nenhum. Então ele, com o diploma de Bruno, foi até o Departamento Nacional de Saúde Pública e, se passando pelo dentista, fez registro. Depois disso, ele, sem nenhum conhecimento, né? Estava atendendo em consultório próprio e enganou várias pessoas. Ele gostava do sofrimento de suas vítimas e sempre extraía vários dentes de uma só vez. Com o tempo, ele transformou esse consultório em uma agência de empregos. Mas quando começou a ter problemas com a polícia, ele resolveu mudar de estado. Viajou para o Espírito Santo, como Bruno Gabina, mas não tinha muitos pacientes, então resolveu mudar o diploma de dentista para médico. Sim, médico. Imagina isso, né? E novamente se registrou no Departamento de Saúde Pública, só que do Espírito Santo. Por incrível que parível, ele fez vários partos e cirurgias, sem ter conhecimento nenhum sobre, medicina, tá? Depois ele foi para Minas Gerais e se passou por um médico com o nome Uzeda Filho, e em uma emergência de parto acabou matando a gestante. A polícia nunca soube se Bruno tinha sido morto por Febrônio e nem a mãe do real doutor sabia onde ele estava. Mas eu acho mesmo que ele foi morto, né? Se ele tivesse vivo, eu imagino que ele teria ido atrás. Depois que Febrônio foi preso, os jornais só estampavam sua foto e ele começou a ser reconhecido como autor de vários crimes. Meses antes do assassinato de Alamiro, Febrônio conheceu um menor chamado Jacob no Hospital Nacional de Alienados, onde os dois estavam internados, né? Ele prometeu para Jacob um emprego no seu consultório dentário na estação de Mangaratiba. E os dois foram. Quando chegaram lá, Febrônio disse que a clínica estava fechada e que ia pegar a chave com um outro menor chamado Octávio. Na casa de Octávio, ofereceu um emprego para ele no matadouro de Santa Cruz e os pais do garoto permitiram que ele fosse com Febrônio. Os três então foram para a estação Sampaio e pegaram um carro para Santa Cruz. De lá, foram para Mangaratiba. Quando eles estavam em um lugar deserto, Febrônio pegou um estilete especial e mandou que Jacob se deitasse no chão. Assim, tatuou as letras DCVXVI no peito do rapaz, enquanto Octávio assistia tudo aterrorizado. Passaram a noite em um rancho de uma senhora chamada Finoca e lá ficaram por 5 dias, dormindo em um mesmo cômodo. No terceiro dia, Febrônio levou Jacob para a Praia das Flecheiras e lá abusou dele. Além disso, obrigou que ele assistisse todas as torturas que ele submeteu Octávio. Antes do Febrônio sair com Jacob, ele fez um buraco dentro do rancho, colocou dentro 11 pedaços de cana, 11 bananas e 11 pedaços da camiseta da vítima. Depois, fechou tudo com terra e colocou ali uma pequena cruz de pau. Supostamente, isso seria para que qualquer pessoa que estivesse perseguindo ele e pisasse ali, simplesmente esquecesse o que estava fazendo. Eu nunca ouvi essa técnica em nenhuma crença,
Então, se você conhece, deixa nos comentários, por favor. Quando Jacob foi solto, ele foi, óbvio, diretamente para a polícia para contar o que tinha acontecido. Octávio foi encontrado em Mangaratiba tão machucado que mal conseguia se mexer. Quando falou sobre isso, Febrônio disse ter escolhido Jacob porque ele era alemão e disse que por isso ele era de uma raça superior e pretendia iniciá-lo na sua seita. É tão preocupante, né, que quase 100 anos depois eu ainda vejo gente falando uma merda dessas. Outra vítima foi Eduardo Ferreira dos Santos. Febrônio foi preso em flagrante tentando abusar do garoto. Voltando para o mês de agosto, Manuel Alves, de 18 anos, foi na delegacia pedindo para ser internado no Hospital Dom Pedro II. Ele disse que foi vítima de um homem que gravou em seu peito as letras DCVXVI e que foi torturado pelo homem. Seu nome, bom, vocês já sabem, né? Era Febrônio. Outra vítima tatuada foi Joaquim, de 16 anos. No dia 15 de agosto de 1927, o garoto estava acompanhando Febrônio na promessa de ter um emprego e foi surpreso quando se viu sendo segurado pelo pescoço enquanto Febrônio tatuava seu peito. Assim que conseguiu, mais um foi Álvaro Ferreira, de 18 anos. A mesma promessa vazia de Febrônio, falando de um emprego que o salário seria de 150 mil réis. Ele aceitou e seguiu a porra do Febrônio. E quando estavam no matagal, ele convenceu Álvaro a deixar que fizesse uma tatuagem em seu peito. Depois da tatuagem, insistiu que fizessem sexo. E quando Álvaro disse que não, Febrônio ameaçou matar ele com uma faca. Temendo pela sua vida, ele aceitou. Então, foi abusado. Lembrando, gente, consentir sob ameaça não faz com que o abuso seja considerado sexo consentido, tá bom? Continua sendo um abuso. Infelizmente, muitos dos casos desses garotos que foram citados nos jornais nem se transformaram em processos criminais. Algumas outras coisas aconteceram que foram bem esquisitas, como em fevereiro de 1927, Febrônio foi preso nas matas de Corcovado. Ele estava pelado, pintado de amarelo, e dançava na frente de uma criança que estava amarrada em uma árvore. Outra vez, a dona da casa, que uma vez Febrônio foi inquilino, viu ele cozinhando uma cabeça humana em uma lata de querosene. Ele disse para a polícia que tinha pegado a cabeça no cemitério do Caju. Honestamente, eu não acredito nisso, né? Ele disse que queria tirar o cheiro ruim do crânio e por isso ferveu ele em uma infusão de cal virgem e sabão grosso. Diz que queria usar em estudos de medicina. Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre o que ele acreditava ser e pregava. Basicamente, ele dizia ser predestinado e que estava na Terra para cumprir alguma missão divina. Depois de um sonho, ele criou uma religião na qual ele era o filho da luz. Até tatuou isso no próprio peito. O Linha Direta tentou refazer o sonho que ele teve com atores. Dói um pouco os olhos, tá? De assistir. Mas para quem quiser, é só pesquisar no YouTube que você já acha. É bem fácil de achar, sério mesmo. Ele disse que no sonho viu uma mulher branca de cabelo loiro e longo, falando que Deus não tinha morrido, que Febrônio tinha a missão de falar isso pro mundo, e que, para isso, ele tinha que escrever um livro e tatuar garotos com as letras DCV, XVI, mesmo que precisasse usar a força. E ele escreveu esse livro, de 67 páginas, publicado em 1926. Segundo o doutor Heitor Pereira Carrilho, médico psiquiatra forense que foi responsável pela avaliação mental de Febrônio, nesse livro tem curiosos elementos de apreciação de suas ideias místicas e supersticiosas e de toda a sua mentalidade. Isso nas palavras dele. O livro tem capítulos pequenos que dizem sobre as supostas revelações que Febrônio recebeu em montes, ilhas desertas, sonhos e leituras bíblicas. Um adendo, né, é que na época a polícia desconfiou que quem realmente tinha escrito o livro foi Bruno Ferreira Gabina e não Febrônio, mas ninguém sabe. No dia 7 de setembro de 1927, finalmente foi encontrado o cadáver do pequeno João. Um pescador o avistou na Ilha do Ribeiro, só 300 metros de distância de onde estava o corpo do Alamiro. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, embaixo de uma moita de capim. Eu vou evitar entrar em detalhes, né, de como o corpo estava, para não dar informações mais que necessário. Caso vocês queiram saber, uma rápida pesquisa vocês encontram. Tem também no livro que eu tô usando como fonte, né, o Serial Killers Made in Brazil da Ilana Casoy. Então, se vocês quiserem ler, eu recomendo muito esse livro. Bom, João, ele não tinha nenhum cabelo na cabeça e do lado do seu corpo tinha um maço de cigarros vazio da marca Liberty, que é a mesma marca, né, que o Febrônio fumava.
E tinha vestígios de uma fogueira ali perto, uma calça cinza, uma fivela de cinto e um botão. Quando o pai de João viu esses objetos, ele reconheceu na mesma hora. A calça foi feita pela sua esposa e a fivela era parte do cinto de seu outro filho, Graciano, que foi usado por João naquele mesmo dia, no dia que ele foi assassinado, né? O botão era do paletó do menino. No dia seguinte, a roupa que o garoto vestia foi encontrada amarrada em uma trouxa junto com seus sapatos. Também acharam uma corda fina com uma argola na ponta, que pode ter sido usado como arma do crime. Claramente, os pais ficaram desolados. O enterro paralisou a cidade e foi notícia no jornal. Os motoristas da cidade do Rio de Janeiro acompanharam o enterro em um ato de solidariedade e pedido de desculpa, já que Febrônio tinha se passado por um deles. No dia 14 de setembro, o pai, de João tentou atacar Febrônio com uma faca quando passou na delegacia, mas os policiais o detiveram. Aqui eu vou ter que me desculpar, mas o meu pano seria rosa. Inclusive, tem um caso bem famoso de uma mãe que atirou e matou o assassino da sua filha no tribunal. Eu posso tentar trazer essa história aqui pra vocês, se vocês quiserem, claro. Bom, no dia 8 de fevereiro de 1927, Febrônio finalmente confessou ter matado João. Ele disse que cometia os crimes por causa das revelações que recebia constantemente. No julgamento, Febrônio foi declarado inimputável depois de ser avaliado pelo psiquiatra forense Heitor Carrilho, e foi o primeiro paciente do manicômio judiciário do Rio de Janeiro, onde foi sentenciado a ficar o resto da vida. Entrou no dia 6 de junho de 1929 e ficou até sua morte, no dia 27 de agosto de 1984. Morreu com mais ou menos 89 anos de efizema pulmonar. Teve uma fuga dele, no dia 8 de fevereiro de 1935. Os alarmes soaram, encontraram uma corda feita com vários lençóis amarrados, preso por um gancho feito com alças de balde e firmado no muro de 4 metros da instituição. Parece até coisa de filme, né? Os jornais logo publicaram que ele tinha fugido. Como ele usava as roupas do hospital, pensaram que ele não passaria despercebido e deveria ter tido ajuda do seu irmão, Agenor. Mas este disse que não tinha nada a ver com essa fuga, supostamente. Um desespero estava se instaurando, na delegacia e na cidade do Rio de Janeiro, até que Bernardino Barbosa entrou na delegacia e contou que Febrônio estava escondido em sua casa, em Honório Gurgel, e foi levado até lá por Agenor. Sim, o tal irmão que não sabia de nada, O Agenor, ele disse que o Febrônio era um irmão dele que tinha acabado de chegar de Pernambuco para passar alguns dias. Mas Bernardino viu os jornais e logo reconheceu quem realmente era aquele hóspede. Assim, avisou a polícia. Febrônio, então, foi encontrado em um dos quartos da casa, pelado, com uma figa amarrada na cintura e outra na perna. Na cintura também tinha uma bolsa com várias cartas e 195 mil réis em dinheiro. Ele disse que o irmão Agenor não tinha nenhuma culpa. Quando chegou no manicômio judiciário do Rio de Janeiro, teve um ataque de raiva e tentou agredir o doutor Heitor Carrilho, mas não conseguiu. Bom, lá ele ficou por anos e anos. Os seus livros foram destruídos e queimados pela polícia, mas ainda tem uma cópia na biblioteca particular de Mário de Andrade, no Instituto de Estudos Brasileiros, na USP. A prisão de Febrônio foi a primeira pena de prisão perpétua legitimada pela ciência no Brasil, e seu nome virou sinônimo de bicho-papão. Sério, literalmente, Os pais, eles diziam para as crianças que o Febrônio ia pegar elas se elas não se comportassem. Quando ele morreu, quase foi enterrado como indigente, já que não tinha nenhum familiar perto, de acordo com o canal Investigação Criminal. Muitas pessoas ainda debatem, inclusive dentro da polícia, se ele era ou não são. Como não tem prisão perpétua no Brasil, essa talvez tenha sido a forma de manter alguém potencialmente perigoso em uma prisão perpétua. Mas e aí, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários. Muito obrigado por ficarem até aqui. Sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau! Até terça que vem!